Meu Quando Surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Não deu pro Verdão. Verdão perde o jogo aí pro Botafogo, mas não tem nada perdido, o campeonato não acabou, tá? E a imprensa já tá aí, aquele alvoroço, né? Porque o Botafogo venceu o Palmeiras de Abel Ferreira, que jogou bem. O Palmeiras jogou bem, foi um jogão de bola, mas não acabou ainda, tá? Inclusive daqui a um mês, confronto de oitavas da Libertadores aí, Verdão encarando aí o Fogão nesse grande duelo das oitavas da Conmebol Libertadores. E vai ter o segundo turno do Brasileirão no Allianz Parque. Então, muita calma nessa hora. Vamos ver o que a grande imprensa falou aí do jogo Botafogo 1, Palmeiras 0. O que falaram dessa vitória do Botafogo aí? O Verdão tentou, lutou até o final, acabou não conseguindo o gol de empate. Até porque Flávio Lopes não estava tão inspirado, né? Mas olha, confira a tua inscrição aí. E mais do que conferir a tua inscrição, quando pinta a notificação, você está clicando para assistir ao vídeo? É uma curiosidade que eu tenho. Tá clicando? Bom, faz o seguinte, coloca aí também a sua opinião. Você acha que o Palmeiras precisa de um centroavante? Ou tá de bom tamanho contar com Rony e Flávio Lopes? Já que hoje Abel Ferreira, melhor, na última quarta-feira, vamos colocar assim, né? Ontem, Abel Ferreira, nesta última quarta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro, não tinha opção de centroavante no banco, na verdade. Nós não vimos ali um centroavantão ali pronto para entrar e resolver o jogo. Até porque os dois centroavantes começaram o jogo. E aí teria sido um erro de Abel Ferreira ou não? Porque se você pensar por esse lado, não, mas ele tinha que entrar com força. Peraí, mas o Dudu, o Felipe Anderson até estava, mas é porque eles estão vindo de lesão ou que estava parado, não sei das quantas. Bom, o Felipe Anderson jogava 150 jogos aí, né? Seguidos aí pela Lazio. O Maurício parece que estava em curso pelo Internacional, né? Estava em jogo. O Dudu tinha lesão, realmente. Mas é aí que tá, né? Você tem que ver. Você não pode ser contraditório. Se você vai para um lado, você não pode ir para o outro, entendeu? Ou seja, se você falar que, mas ele tinha que entrar com força máxima, então será que talvez não pudesse já ter entrado com algum desses jogadores? Eu acho que não. Eu acho que ele não poderia entrar e eu acho que ele entrou com força máxima. Não me contradizendo aqui, tá? Mas eu acho que os jogadores não tinham condições físicas de jogar do começo, ou o Abel entendeu que era melhor não começar com jogadores que estavam estreando, achou melhor começar com um time que já vinha jogando e já vinha ganhando os jogos, a verdade é essa, porque o Palmeiras, desde que ele embalou daquele jogo lá com o Criciúma, que ele venceu, se não me engano, 5 jogos, foram 5 jogos seguidos, perdeu de 3-0 do Fortaleza, empatou com o Grêmio, não foi isso? Aí parece que ganhou mais uns 2 ou 3 jogos, o último agora, né? E aí perde pro Botafogo. A campanha é boa. Está em segundo lugar no campeonato. Estão dizendo que o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras. Só que o jogo do Flamengo foi adiado. Como é que vai ultrapassar nesta rodada se foi adiado? Então não vai ultrapassar. Quer dizer, ele supostamente ultrapassa. Mas quando vai ser esse jogo? Essa é a grande questão. Se for um jogo daqui a 10 jogos, vamos ter mais 2 rodadas sendo jogadas pelo Palmeiras e até pelo Flamengo. E se bobear pelo Inter. Então pronto. Vamos ver o que a grande imprensa falou. Porque a gente fica falando aqui que a Copa América, ela tirou jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do Inter, atrapalhou a vida de todo mundo. A Copa América criou um problema muito sério no linha de passe também, que foi o desfalque do Pedro Ivo, que hoje está de volta e com todos os méritos vai ser o primeiro a falar sobre Botafogo 1, Palmeiras 0, jogo pela rodada do Brasileiro. Botafogo, líder do campeonato, tá lá em cima. Pedro, tudo bem? Tudo bem, um beijo pra você é um amigo. Beijo pro Breilha, Zupa, Birner. Pedro Ivo voltou, querendo demais. Opa! Olha só, esse linha de passe já foi mais sério, hein? Mas agora, e bom voltar com um jogo que a gente passou alguns dias aí, né? Inclusive vivendo a expectativa pelo que poderia acontecer dentro de campo e acompanhando também um cenário preocupante fora de campo. A gente precisa falar disso também, o que aconteceu hoje, antes do jogo, nos arredores ali do Newton Santos. Agora, o mais interessante para mim é que a gente chega para um Botafogo e Palmeiras quase que de aperitivo para a Conmebol Libertadores, para o mata-mata que se aproxima, e a gente viu um jogo de bola, né? Não foi exatamente uma expectativa, uma tensão, que a tensão vai para o campo, aí o primeiro tempo é truncado, o segundo tempo é de provocação. Você tem ali uma provocação ou outra, você tem aquele final de jogo ali embaraçado, vamos dizer assim, uma troca ali de provocações, a meu ver. Agora, muito jogo, foi o que o Zupa falou, jogaço. Você sabia exatamente o que o Palmeiras queria travar, você sabia exatamente onde o Palmeiras deu brecha, onde o Botafogo colocou para correr nas costas de um Palmeiras
que dava brecha e onde o Botafogo poderia, através da sua característica, achar o resultado, construir o resultado. Um lance de menos de 15 segundos ali. Uma bola esticada do Murilo, Bastos chega, rouba a bola, Marlon Freitas estica a bola, 1 contra 1 do Luiz Henrique. Então, num jogo que vai ser de detalhe, vai ser no Brasileiro assim, vai ser no Retorno assim, vai ser no mata-mata da Libertadores assim, quem conseguir ali no detalhezinho, não é que o detalhe seja uma coisa pequena, mas é um detalhe decisivo. Quando você pega um jogador como o Luiz Henrique, que a gente está vendo aí que construiu bastante, como nesse lance pro gol do Tiquinho, ele resolve o detalhe, 1 contra 1 contra o Murilo, puxa para trás, daquelas histórias do futebol. Esse mesmo Botafogo e Palmeiras, esse mesmo Newton Santos no retorno do último Brasileiro, certamente o Tiquinho não queria ouvir falar mais, e acho que tem um sabor especial do Botafogo se afirmando. A gente passou aqui muito tempo do início do ano, né, Birne? Será que o Botafogo vai virar página mental? Será que esse ano vai carregar? Virou há muito tempo e hoje você não consegue lembrar. A gente lembra da história do Tiquinho do pênalti perdido do ano passado, mas parece que já se passaram muitas e muitas temporadas. Eu acho que a grande notícia para mim, pro torcedor botafoguense, claro, é a vitória. Agora, a grande notícia é que a gente viu um belo de um jogo. A gente gosta de falar porque é o futebol de lá, porque é a Euro, a Copa América, o time daqui, o time dali. Jogaço. Jogaço hoje de bola. Ganhou. O Botafogo poderia ter saído na frente, o Palmeiras poderia, o Botafogo ter construído uma vantagem maior. A gente vai falar de Everton, a gente vai falar de John. Então, muito interessante voltar podendo falar de jogo de bola. É um jogo que, já boa noite ao Pedro, o Zupac, Brenner, William, os fãs das fãs do esporte, mostra a força das equipes, porque, em tese, é óbvio que a gente precisa esperar a janela de transferências fechar, quem vai sair, quem fica, mas o título brasileiro deve ficar com uma dessas duas equipes ou com o Flamengo. E tem o Bahia correndo por fora. Por enquanto são os 3 candidatos. São os 3 candidatos, para mim, acima. Sim. Né? São os que estão jogando mais bola também. São, na minha opinião, inclusive, são os 3 melhores elencos do Brasil. Eu concordo. O Botafogo, para mim, entrou na terceira vaga de elenco aí. Teria o Atlético Mineiro. Com características diferentes. Sim. O Flamengo mais técnico, Sim. O jogo mais refinado, né? Refinado, drible, individualidades. Palmeiras o mais consolidado coletivamente, apesar do Flamengo ser um time bem treinado e o Botafogo também. E o Botafogo, além de ser um time muito técnico, fisicamente é o mais forte de todos. Isso fez diferença hoje? Muito, porque o Palmeiras é um time que, quando o adversário tem algum momento de imposição, consegue, pela intensidade, pelo jogo físico e coletivo, deixar a partida muito inconveniente para o adversário. Não conseguiu contra o Botafogo. Fez um jogo igual. Como disse o Pedro, poderia ter empatado, poderia ter vencido, o Botafogo poderia ter feito 2-0, né? A melhor chance do primeiro tempo é do Palmeiras. Melhor chance do primeiro tempo do Palmeiras. Os 2 goleiros jogaram muito bem. O John fez uma partida. Segundo tempo, o Tiquinho teve uma chance também para fazer 2-0 claríssimo, assim. Então Júnior Santos teve. Júnior Santos, a gente viu um jogo de alto nível. Tá? Um jogo muito bom. Quando a gente reclama às vezes do nível do futebol brasileiro, você pode tirar essa partida da reclamação. Isso é um jogo, por exemplo, muito acima de qualquer coisa que você vai ver na América do Sul. O ritmo, talvez não na parte técnica, mas o ritmo do jogo foi um ritmo de jogo de Premier League hoje. Verticalidade o tempo inteiro, jogo muito rápido, duas equipes muito rápidas. Eu acho que não na parte técnica, porque os dois times não dão espaço. Sim. Então é muito difícil você achar e aí, para você fazer um jogo de Premier League, tecnicamente, no nível de intensidade, você precisa ter o De Bruyne. Mas o ritmo hoje foi muito assim. E aqui não tem. Sim. Mas o nível aqui é muito alto, assim. Assim tem, por exemplo, aqui, eu acho que o Felipe Anderson entra. Entrou bem, hein? O Abel faz o 4-3-2. Entrou muito bem o Felipe jogador Anderson. Que podia estar todo no time forte da Europa. E no jogo físico que você cita bem, o Palmeiras teve peça para tentar. Eu acho que o Botafogo ele tem um time físico, ele tem um time veloz, ele aproveita espaço. No finalzinho ali, eu acho que o Palmeiras, ele, no jogo físico, ele tem um pouco mais de corpo, porque entra. E não é que o Felipe Anderson entrou, já entregou tudo que pode, é o grande jogador, vai resolver, não. Mas eu acho que teve um pouquinho de fôlego para esse jogo físico, um pouco mais ali, pelas peças que entram, o banco do Palmeiras. E foi até interessante para ver quais eram as primeiras ideias do Abel para usar os reforços, né? Então o Felipe Anderson entrou aberto pela esquerda, né? Aí ele puxou o Rony mais para dentro para fazer uma dupla junto com o Flaco. Então a gente já tem uma ideia que o Felipe Anderson é um favorito para assumir a vaga aberta pela esquerda quando ele de fato for assumir. O Maurício entra pela direita no lugar do Estevão, e eu imagino que essa vai ser, não a disputa, porque o Estevão vai ser o titular, mas o Maurício é um cara que vai tentar ocupar aquele espaço quando o Estevão não tiver, e quando o Estevão for embora pro Chelsea, é ali que o Maurício vai entrar. E aí depois, no fim, quando ele bota o Dudu, né, bota o Dudu e o Mike, aí ele abre o Dudu na esquerda e centraliza o Felipe Anderson. Então isso mostra um pouquinho, olhando pelo viés do Palmeiras, como os reforços que o Abel ganhou, e para mim essa é a melhor janela que o Abel Ferreira teve no Palmeiras nos 4 anos que ele está à frente do clube. Como essa janela oferece já um repertório diferente no aspecto ofensivo.
Porque antes ele tinha os meninos, Luiz Guilherme, o Estevão para jogar, o Lázaro. É muito diferente do time que pegou o Boca na semifinal, né? Pois é, então agora ele teve condição de melhorar o time bem tecnicamente com as trocas. E o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. Sim, sim. É que o Botafogo é uma flecha. O Botafogo hoje fez um jogo muito inteligente. O gol do Botafogo hoje foi o retrato do que o Botafogo queria fazer em campo. E pra mim, assim, apesar do Luiz Henrique ter acelerado e o Tiquinho ter finalizado, participam do gol do Botafogo, pra mim, os dois melhores jogadores do Botafogo no campeonato até aqui. Que é o Bastos, que desarma lindamente, com elegância. Foi mesmo. E dá a bola pro Marlon Freitas, dá um passe vertical que rasga. O Marlon faz um campeonato espetacular. Excelente também. E acha o Luiz Henrique, e aí ele desequilibra. Tem muita gente no Botafogo acima do nível, hein? Sim. E não é uma coisa, no momento, foi nesse jogo e tal. A gente vê... Pra vencer jogo grande, você precisa disso. Exatamente. Não é só um Luiz Henrique inspirado. A gente vê notadamente um crescimento gradual de todos os jogadores do Botafogo. E aqui não é uma questão, também empolgado, que o Botafogo venceu um jogo. O ano passado... Calma, o ano passado é outra história. O Pedro lembrou muito bem. O ano passado já ficou para trás. O jogo de hoje mostra muito bem isso e tal. Tô falando dentro de campo. O Botafogo já mudou muito, já é outra história. É líder de novo e tal. Não é mais aquela distância e tudo, mas é muito consistente essa liderança. Muito consistente, né? E acho que assim, a gente fala muito do Palmeiras, Breila, que o Palmeiras é um time que não se abala, que é um time que sabe controlar o jogo, sabe o que quer, é muito bem treinado há muito tempo e tal, etc. Mas o Botafogo de hoje é um Botafogo que mostra também essas características. Mesmo nos jogos onde passa alguma dificuldade, tem algum aperto, não está tão bem, como recentemente aconteceu, ganha. O Botafogo consegue ganhar. Ganha. Isso. E você citou, William, jogadores do Botafogo que estão muito bem, e aí a gente vai ali nos nomes naturais, o Bastos na defesa, o Luiz Henrique fazendo a diferença na jogada individual, Savarino, jogador de seleção venezuelana, bem na Copa América, mas a gente precisa pontuar que até mesmo os jogadores que ficaram marcados no ano passado já deram a volta. O Marçal hoje entra e faz um jogaço, marcando o Estevão, num 1 contra 1, praticamente não perdeu, quando perdia conseguia se recuperar. O Tiquinho Soares voltando a marcar, um bom jogo. Pra ele. Tem gente que vai questionar ali aquela bola que ele poderia ter servido o Luiz Henrique, mas quando o centroavante gira e a marcação passou, o cara tem que bater ali, ele fez o correto. Aparece o prato de comida ali na frente e vai comer. Uma chapada bonita. Bonita, Golaço. E não dá para julgar. E o Marlon Freitas, muito bem, com consistência na temporada, não são só lampejos, como no ano passado. Então é um Botafogo que, como equipe, está respondendo muito bem à proposta do Arthur Jorge. No passado o Botafogo tinha os Tiquinho inspirado em alguns momentos que desequilibrava, o Lucas Perry que carregou o time nos piores momentos no primeiro turno, era Lucas Perry e Tiquinho, e entre eles... Ok. Você tinha o Eduardo, fez um tremendo... Ok. Se a gente olhar pro Botafogo do primeiro turno, o Adrielson fez um tremendo primeiro turno. Razoável pra mim. O Eduardo... Razoável pra bom. Não, primeiro O Adrielson e o Perry, inclusive, corrobora aquela sua tese, que o time sofria muito mais do que jogava. O Eduardo fez um campeonato muito bom. Eu acho que chegavam muitas bolas no gol do Botafogo e poucas bolas pro Tiquinho. As muitas bolas, até algumas impressionantes, o goleiro pegava, e o Tiquinho com quase nada resolvia jogos. Só que você não mantém esse nível por 38 rodadas. Sim. Chegou um momento que eu acho que a equipe... essa foi uma coisa, porque foram várias circunstâncias. Primeiro, a saída do treinador. Aí o time começa a desandar. Aí os jogadores escolhem o substituto, né? E daí veio o Bruno Lage, que fala a verdade sobre a equipe, só que aqui você não pode falar a verdade, aqui você tem que ficar quieto e jogar pro seu elenco, você não tem que explicar para o que está acontecendo. A entrevista do Textor, deu uma entrevista hoje, ele fala que ele acha que o grande erro que ele como gestor cometeu na última temporada foi não ter mantido o Bruno Lage. Mas a forma que é do pacote também, né? Ele não vai acertar tudo. Ele vai errar a decisão lá para hoje chegar e se tiver que brigar para manter... Só que hoje ele tem um time muito forte. E hoje, se um desses jogadores que está muito bem, um dos jogadores que estão jogando muita bola, por acaso, cair de nível,
você tem 3, 4, Ele tem banco. Hoje ele tem banco. O time é forte, Hoje ele tem mais banco do que ano passado. Olha que os jogadores do time titular que resolvem jogos. Tem jogadores que chegaram que não jogaram ainda. O Alan chegou agora, o Thiago Almada chegou agora, o Igor Jesus entrou hoje. Então o elenco que já era bom, o time titular melhorou, o elenco ficou mais equilibrado e a janela, a última, a atual janela, ela é muito boa também. E com o Almada se agrega uma característica de jogador que não tem no elenco, por exemplo, sabe? Sim. Do construtor, que dribla, que... Você tem Jefinho fora ainda, não tá jogando. Então, resumindo, é outro mundo, se comparado ao mundo do ano passado. Isso para mim muda, inclusive, para a perspectiva do duelo da Libertadores. Sim. É um duelo pau a pau, não tem favorito. Que muda até um pouquinho porque que eu cito ali do final do jogo hoje. Esses caras vão estar à disposição. Você vai ter outro, pelo menos parte deles. Você vai ter outra perspectiva. Não é que já vão entrar todo mundo, já vai estar todo mundo ser titular, mas você vai ter peças, por exemplo, hoje o Abel começou a ter, já com o Felipe Anderson entrando. O Alan estava no banco hoje. Sim, mas é outro... Ele vai entrar ainda, é isso. Tempo de por exemplo, para o Abel, um desafio para a Libertadores é conseguir chegar aos jogos contra o Botafogo com o Felipe Anderson perfeitamente encaixado. Acho que perfeitamente encaixado é complicado, mas ele vai estar melhor encaixado. No time do Abel, acho que dá para ficar perfeitamente encaixado. Não é por falha do Felipe ou do Abel, é talvez o tempo. E eu vi o comportamento do Felipe Anderson hoje. É claro que é uma amostragem muito pequena, de poucos minutos, mas ele cai, o espaço onde eu imagino que ele vai jogar, que é o espaço aberto pela esquerda, no time titular hoje do Palmeiras, quem ocupa é o Rony. E o Rony ocupa esse espaço porque ele tecnicamente ajuda da maneira que ele pode e porque sem bola ele é um cara que faz o que outros não fazem no time do Abel. O Felipe Anderson, nos poucos minutos que esteve em campo hoje, também era estreia e tudo mais. Ele ajudou bastante sem bola também. Então acho que o Felipe Anderson traz uma bagagem de Europa. Volta para fazer a marcação, dar um pique até a área do Palmeiras. Porque estava fresco, cheio de vontade, primeiro jogo, mas etc. Ele voltou muito bem. Se ele de fato conseguir entregar esse comportamento sem bola, talvez não tanto quanto o Rony, mas se ele conseguir entregar, tecnicamente, o Palmeiras vai dar um salto bastante elevado com ele no time titular. E também ganha características, porque com o Rony, por exemplo, jogando como centroavante, numa hipótese aqui, ele pode jogar mais recuado se quiser e usar contra-ataque, como pode ganhar pressão de saída de bola. Com o Flaco Lopes, ele pode ter mais a bola, pode ter alguém que faz ali a parede para os 3 jogadores de alto nível que ele tem atrás, o Veiga, o Estevão e o Felipe Anderson, tem repertório, se encaixarem. Ele pode jogar num 4-1-3-2, ele pode jogar com um volante só, se quiser, e pode jogar com 2 atacantes, ele começa a ganhar opções de jogo. Por isso que eu falo do encaixe perfeito, porque para enfrentar o Botafogo, o Palmeiras precisa tecnicamente elevar o nível. E eu não estou nem falando do Dudu aqui. Sabe quem fez falta hoje no Palmeiras para enfrentar o Botafogo? O Richard Rios da Colômbia. Muito. Hoje o Rios da Colômbia fez falta. Mas hoje eu achei bem o meio campo do Palmeiras. Pelo jogo físico. E no primeiro tempo, para mim, o meio campo do Palmeiras conseguiu controlar mais, até pela vantagem numérica. O Arthur Jorge vai novamente com 4 atacantes, sem o Eduardo, e ali ele tinha a possibilidade de ter vantagem na frente quando fizesse essa bola chegar em velocidade para os atacantes, ou correr o risco de perder o meio-campo em algum momento, e isso aconteceu no primeiro tempo. Então, certamente ele identificou isso, e no segundo tempo o ajuste, para mim, é fazer o Luiz Henrique sair mais do meio para a ponta, e essa movimentação passa a fazer com que o Palmeiras tenha de preencher mais o setor por ali. O Aníbal Moreno deixou de levar vantagem em todas as bolas, passou a correr atrás. O Piquerez passa a ter um contra um com o Luiz Henrique, e isso dificulta a marcação. Para mim, um ajuste até esperto do Arthur Jorge, e até no segundo tempo ele faz a leitura perfeita de quando o Palmeiras mexe. E é uma mexida que, de certa forma, é impactante, que o Felipe Anderson muda a característica do time e faz com que é um jogador de meio que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Botafogo vai mexendo também, de acordo com isso. O Tietê entra em campo, Danilo Barbosa. Então, foi um duelo muito interessante dos 2 treinadores, de 2 grandes elencos, mas, para mim, mostra o sinal de maturidade do Botafogo. O Botafogo, com o Arthur Jorge, conseguiu competir com o Palmeiras, e até mesmo num momento de desvantagem de jogo, que para mim, se for avaliar ali ligeiramente, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Botafogo se ajusta, e no segundo tempo, pelas mexidas, a capacidade do técnico e também do time de dar essa resposta, e até mesmo do banco, o Botafogo reverte, não só reverteu ali em igualar o jogo, foi melhor e mereceu a vitória. Então, para mim, é uma grande... Essa vitória não define o campeonato, mas essa vitória, para mim, é um selo, um carimbo definitivo de que o Botafogo do Arthur Jorge está no caminho muito certo
pela forma como competiu e soube lidar com as nuances do jogo. E mesmo no primeiro tempo, onde o Palmeiras de fato foi um pouco superior, conseguiu colocar mais gente para construir no campo de ataque, tentar empurrar o Botafogo para trás através do seu meio campo, as escapadas que o Botafogo teve, os instantes que o Botafogo recuperava essa bola e jogava nas costas da linha alta do Palmeiras, porque o Palmeiras tentou se instalar mais no campo do Botafogo, o Botafogo levou muito perigo, muito perigo. Júnior Santos, Luiz Henrique, o próprio Tiquinho, impressionante a velocidade do Botafogo nos seus melhores e nos seus... Eu não vou falar piores, porque não foram ruins, mas nos seus menos melhores momentos do jogo, o Botafogo foi perigoso o tempo inteiro. Foi um jogo muito interessante. Isso eu concordo, e acho que isso está no caderninho do Abel, porque a gente fala muito da finalização do Flaco, né? A defesa do John, o Palmeiras poderia ter saído, mas o Botafogo, ele a todo momento, ele tem mais volume. Então, a todo momento, ele não perde exatamente o controle. Não é que controlou o tempo inteiro, mas a todo momento ele está com o jogo por ali e muito por isso. E você tem 2 confrontos pela frente. E certamente não era algo que o Palmeiras pensou que assim, eu vou arriscar e vou dar esse campo. Deu algo que o Abel vai estar ali. E no segundo tempo, vai estar ali na mente para a partida da Libertadores, para o confronto da Libertadores, porque eu acho que isso vai pautar muito a conversa. O que aconteceu hoje, o que pode acontecer para a Libertadores. E no segundo tempo continua, quando o Zupac cita ali, que não é por acaso os 2 melhores jogadores participarem. É um gol que não é porque esticou uma bola e deu um drible, o Murilo poderia ter brecado ali, o Henrique ou não, ele passou. Não, tem toda uma construção. Então, o campo que se apresenta para o Botafogo, com jogadores... E o Bini falava que é melhor que o do ano passado, também acho. Você tinha o Botafogo? Savarino, você tinha Júnior, você tinha o Luiz Henrique, você tem o Tiquinho para finalizar. No ano passado você tinha o Tiquinho para finalizar e muito do Eduardo. Hoje você amplia o leque. Então, investimento. Exatamente. Então, é outro papo de jogo. Exatamente até agora. O jogo de ida da Libertadores vai ser no Rio de Janeiro. O Botafogo tem melhor campanha, resolve em casa. Se no jogo de ida, no segundo tempo, com 30 minutos do segundo tempo, estiver 1-0 para o Botafogo, como esteve hoje, será que o Abel vai lançar o Palmeiras ao ataque como lançou hoje, ou ele vai inteligentemente pensar... Então, acho que os jogos da Libertadores, eles podem ter outra característica, e por isso vão ser tão interessantes. E nesse sentido, o Abel tem mais domínio sobre o comportamento do seu time nesse tipo de jogo do que o Arthur Jorge, por uma simples questão de amostragem. Então acho que vão ser jogos um pouco diferentes em relação aos riscos que cada um vai topar tomar no primeiro e segundo jogo. A pior coisa pro Botafogo, porque a pilha do torcedor é normal, e o botafoguense, depois de tudo que passou por tantos anos, e o ano passado chegando no ápice do fracasso quando é possível ganhar e tudo mais, é muito natural que o Botafoguense seja pilhado. Se não estiver, é porque a torcida gelou. Mas hoje então, estará. Os jogadores deram uma boa resposta hoje. Não, eles têm dado muitas respostas boas. Só que essa parte emocional, quando chegar o mata-mata, você pode multiplicar vezes 500. Não. Por outro motivo. Podemos, mas é um Botafogo... Porque é um mata-mata e é uma Libertadores. Mas o Botafogo está vacinado nesse aspecto, pelo que aconteceu no ano passado, e principalmente nessa temporada... Como você gosta de dizer, está criando cada vez uma casca mais grossa. E é uma casca que cria, porque assim, muitas vezes os clubes, os times, na verdade, nesse tipo de discussão, a gente fala que o time cria casca ou o time é pilhado pelo comportamento da torcida. No caso do Botafogo... A gente está falando do comportamento de gente do dono do clube. O próprio comportamento. Não que agora o Textor tenha colocado pilha no jogo, porque ele não colocou, inclusive na entrevista que os amigos do GE soltaram hoje, ele foi muito respeitoso ao Palmeiras e ao trabalho do Palmeiras, né, como clube mesmo. Mas a pilha de 2023, ela não vem só da arquibancada, ela vem de dentro do clube também. E me parece que os jogadores, acho que até pela experiência, pelo perfil e pela boa fase que vivem, conseguiram deixar tudo do campo para fora. Eu acho que isso é muito saudável. A última vez que você esteve aqui no programa, o Abel Ferreira te interrompeu. Ele tem esse hábito. De novo. Só uma coisinha antes do Abel, super rápido. Qualquer clube, qualquer gestor inteligente no Brasil, ele vai olhar o que o Palmeiras faz no que diz respeito à estrutura, a comportamento de dirigente, a pagamento de salário, a recuperação de jogador e vai imitar. Vai usar como referência. Me diga aí o que você acha das análises aí do pessoal do Linha. Conta pra mim aí se você concorda com eles. E a pergunta que não quero calar. O Palmeiras vai contratar mais um zagueiro e o Palmeiras vai contratar mais um centroavante? Porque volantes nós temos ali aos montes, certo? Pelo menos 4 volantes. O Gabriel Menino, Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael. E não tô contando nem o Fabinho. Tô contando só assim os picas do Palmeiras. Tá? A partir do Gabriel Menino pra cima. Então, nós temos ainda meias: Rômulo, Maurício,
Rafael Veiga e Felipe Anderson. Não estou contando crias da academia aqui, não estou falando de Luiz, nem de ninguém mais. Tá? Nem de Kevin, nem de nada. Nós temos, inclusive, o Estevão. Para muita gente ele é um meia, para mim ele é um atacante. Também ele é um atacante, ele vai para dentro. Que meia é esse que toda hora tá indo para dentro metendo golaço? Rafael Veiga, né? Porra, ele se inspira bastante no Veiga, pelo jeito. Ele gosta de estar de fora da área. Só que ele é mais liso, né, do que o Veiga. Ele é mais driblador do que o Rafael Veiga. Então, para mim, o Estevão é nada menos que um atacante, tipo o Dudu. O Dudu é um atacante barra meia. Porque ele é um atacante que mais dá assistência do que faz seus próprios gols. Ele gosta muito de servir. Tecnicamente é muito bom, é brilhante. Passes excelentes também. E ainda tem 1 contra 1. A velocidade e tudo mais. Que vai ficando complicada daqui a pouco, né? Quando chegar aos 35 ali, vai talvez ficar um pouco mais diferente. E aí ele vai ter que usar mais os atalhos que os jogadores vão começando a pegar com o passar do tempo. E o Dudu já pegou esses atalhos, com certeza. Vai ficar melhor ainda, né? Vai pegar, pelo menos questão de atalhos ali, vai melhorar com o tempo. Né? Felipe Melo, esses monstros aí. Os caras ficam mais, é igual o Vinho, né? Vai ficando melhor com o tempo, a questão do atalho dentro de campo, saber onde é que se posiciona, etc. Para correr menos e tudo, se esforçar menos, se desgastar menos. Vai perdendo a velocidade, mas vai ganhando esses atalhos técnicos aí também de posicionamento. Deixa a sua opinião aí, sua posição. Palmeiras precisa de centroavante? Tia Leila vai contratar? Nesse vídeo aqui, rapaz, hein? Clica aí para você ver o que aconteceu. Avante palestra.